Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 201. Presente de compensação. Embora isso possa ter sido uma ação pessoal do comandante da sua frota, isso não justifica sua aliança com piratas para atacar a Ilha Godsgrace. As perdas que você me causou são muito reais. Simplesmente ignorar isso como um mal-entendido é conveniente demais. No pátio de uma mansão nos arredores do porto da ilha de Blackstone, Legion tomou um gole de uma bebida de fruta congelada, gelada com uma runa de dragão de gelo. Enquanto observava o homem à sua frente e a tester, um protetor da cidade Tirosh ligeiramente rechonchudo, com cabelos verdes curtos e roupas chamativas. Sua voz era calma, porém firme. A tester engoliu em seco, não por desejo pela bebida em si, mas porque Legion a conjurou diante de seus olhos usando magia. Rumores sobre o domínio de Legion sobre o poder divino circulavam há muito tempo entre as cidades livres de Essos. Em Tirosh, Mir, Lige e até mesmo em Pentos, santuários da tempestade dedicados a ele foram erguidos. Embora pequenos e não pertencentes às religiões dominantes, ainda eram frequentados por marinheiros que ofereciam orações antes de zarpar. A tester jamais acreditara em tais rumores. Antes de chegar ali, ele pensava em Legion como nada mais do que um senhor bárbaro do continente ocidental. Mas vê-lo transformar uma bebida comum em uma gelada com um simples gesto o fez reconsiderar. As lendas podiam ser verdadeiras, este homem possuía um poder semelhante ao de um deus. Ele havia encontrado feiticeiros piromantes, sacerdotes vermelhos, metamorfos e magos de sangue, pessoas que possuíam habilidades extraordinárias. Ele conseguia distinguir entre meros truques e genuíno poder místico. E não havia dúvida em sua mente, Legion pertencia a esta última categoria. Mais importante ainda, Legion havia demonstrado seu poder sem esforço, sem necessidade de encantamentos ou orações. Isso por si só o diferenciava de qualquer mago ou sacerdote vermelho que a tester já vira. Era como se o poder viesse de dentro dele, algo inato. As histórias que afirmavam que Legion era a encarnação do deus da tempestade não pareciam mais tão absurdas. Agora plenamente convencido das habilidades de Legion, a tester percebeu que sua missão provavelmente fracassaria. Aqueles que detinham grande poder eram frequentemente resolutos e não se deixavam influenciar apenas por palavras. Mesmo assim, ele tinha que tentar. Então, quando Legion o questionou, ele respondeu rapidamente. É claro que reconhecemos que estávamos errados. Estamos dispostos a compensá-lo, senhor escolhido, por suas perdas. Ótimo. Legion não hesitou. Ele gesticulou para um atendente próximo, pegou um pergaminho e o entregou à tester. Esta é a compensação que eu quero. Dê uma olhada. Ver Legion apresentar uma lista de compensações tão diretamente fez a tester ficar desanimado. Ele teve um mau pressentimento. Mesmo assim, pegou o pergaminho, desenrolou e começou a ler. Antes mesmo de terminar, seu rosto já estava tomado pela surpresa. Ele olhou para cima e perguntou: é só isso que você está pedindo? Você acha que eu sou o tipo de pessoa insaciável? Disse Legion sério. Eu só pego o que é meu. Admiro seu caráter, disse a tester rapidamente, levantando-se e fazendo uma reverência. Não era de se admirar que ele tivesse ficado tão chocado. Os termos da lista de compensações não só estavam dentro dos limites estabelecidos pelo Arconte, como também eram muito menos exigentes do que o previsto. Os principais pedidos eram diretos: indenização pelos navios e efetivos perdidos na batalha naval, todos dentro de um limite razoável. Além disso, os navios e marinheiros capturados não seriam devolvidos a Tirosh, uma condição que as autoridades de Tirosh já esperavam. Havia apenas duas disposições particularmente rigorosas. Primeiro, pelos próximos 5 anos, Summeral assumiria o controle das docas, e todas as taxas de atracação seriam cobradas por Summeral. Os navios mercantes Tirosh que não fossem membros da Guilda dos Mercadores Milagrosos teriam que pagar o dobro das taxas de atracação. Após 5 anos, as docas seriam devolvidas e todas as taxas voltariam ao normal. Em segundo lugar, a valiosa tinta roxa de Tirosh só poderia ser vendida por membros da Guilda dos Mercadores Milagrosos. Seria proibido vendê-la para caravanas mercantes ou guildas comerciais de outras cidades, incluindo os próprios mercadores de Tirosh. Embora esses termos fossem um tanto severos, eles permaneciam dentro dos limites do que a liderança de Tirosh podia tolerar. Comparadas às impressionantes demandas de indenização levantadas durante as negociações de ontem, as condições de hoje pareciam boas demais para ser verdade. Já que você acha estes termos de compensação razoáveis, leve-os de volta ao seu arconte. Se forem aprovados, formalizaremos o acordo. Legion foi direto e não perdeu mais tempo. Ao dispensar o convidado, acrescentou com um tom de impaciência: o tempo aqui está muito quente, eu não gosto. Quanto mais cedo isso for resolvido, mais cedo poderei partir. Não me faça esperar muito tempo, Lord Atester. Sim, sim, respondeu a tester rapidamente. Quando estava prestes a sair, ele hesitou, depois se virou para Legion e disse: também trouxe 2 pequenos presentes nesta missão diplomática. Espero que goste deles. Ele não ofereceu mais explicações e simplesmente saiu do pátio. Presentes? Legion franziu a testa e se virou para seu assistente. Ele trouxe presentes? Sim, meu senhor, respondeu o atendente rapidamente. Seus presentes são 2 pessoas. 2 pessoas? Perguntou Legion. Mulheres? Não, um homem e uma mulher, respondeu o atendente. Um adolescente e uma menina que aparenta uns 10 anos. Legion ficou perplexo. Se a tester tivesse chegado ao ponto de presenteá-los, devia acreditar que tinha um grande valor para ele.
talvez o suficiente para convencê-lo a reduzir os termos da indenização, mas não conseguia pensar em nenhum menino ou menina que tivesse tamanha importância. Então ele ordenou ao seu assistente que os trouxesse para dentro. Enquanto os dois eram conduzidos através da treliça do vinhedo até a presença de Ligion, ele imediatamente entendeu por que a Tester presumiu que eles seriam interessantes. Ambas tinham cabelos prateados e olhos violeta, embora uma tivesse cabelos branco-prateados, enquanto a outra era uma mistura de prata e ouro. Seus traços eram incrivelmente belos, mais do que a maioria das pessoas que Ligion já vira. Assim que se posicionaram diante dele, o rapaz instintivamente se posicionou diante da moça, protegendo-a, e ergueu o queixo numa demonstração deliberada de arrogância. A moça, por sua vez, agarrou-se timidamente à roupa do rapaz, agarrando-se firmemente ao tecido enquanto observava Ligion com olhos cautelosos. Tragam 2 cadeiras e preparem comida. Um príncipe e uma princesa Targaryen não deveriam ficar aqui como criminosos aguardando julgamento, instruiu Ligion aos seus assistentes. Os dois à sua frente eram ninguém menos que os irmãos Targaryen exilados. Pelo estado atual de suas vestimentas, era evidente que haviam caído em completa miséria. Não restava sequer uma única peça de roupa apresentável entre eles. As vestes de Viserys estavam visivelmente remendadas. O que não era surpresa que as pessoas o tivessem ridicularizado como o rei mendigo. Quando Ligion os reconheceu, ambos ficaram visivelmente tensos. Mesmo assim, Viserys manteve a cabeça erguida, teimoso e orgulhoso, como se abaixá-la por um instante fizesse a coroa invisível sobre ele escorregar. Os atendentes rapidamente trouxeram 2 cadeiras e montaram uma mesa com uma variedade de comidas. Era óbvio que os dois não comiam desde a manhã. Ao verem a refeição, não conseguiram evitar engolir, seus estômagos os denunciando com roncos suaves. No entanto, nenhum dos dois estendeu a mão para pegar a comida. Em vez disso, permaneceram cautelosos com os olhos fixos em Ligion. Ligion sorriu, serviu 2 copos de suco e os empurrou para os irmãos. Experimentem. Este é feito com frutas verdes de Sumeral, filtradas e espremidas para formar um suco. Vocês talvez reconheçam o sabor de casa. Enquanto ele falava, o suco em ambos os copos congelou, lançando uma névoa fria no ar quente. Os 2 irmãos observaram a transformação com admiração antes de trocarem olhares. Após um momento, Viserys pegou um copo hesitante, tomou um gole cuidadoso e quando não encontrou nada de errado, entregou o outro a Daenerys. Àquela altura, Viserys ainda não havia sofrido as humilhações e derrotas que mais tarde o levariam à loucura. Ele ainda era um irmão mais velho protetor, protegendo a única família que lhe restava. Não é de se admirar então que mesmo depois de tudo, Daenerys tenha dado o nome dele a um de seus dragões. Em nome de Viserys III, quando eu retomar meu trono, recompensarei você com uma terra grande o suficiente para corresponder a este gesto. Talvez a bebida gelada tivesse ajudado a aliviar sua irritação, já que seu tom havia perdido um pouco da rispidez anterior. Pondo o copo na mesa, ele declarou solenemente: por esta xícara de suco, farei com que você seja devidamente recompensado. Ligion sorriu e perguntou: você sabe quem eu sou? Viserys balançou a cabeça. Ligion se apresentou: meu nome é Ligion Tarran, embora outros estejam acostumados a me chamar de o Escolhido. Sou o senhor de Sumeral, e esta terra me foi concedida pelo rei Robert Baratheon. Ao ouvir as palavras de Ligion, Viserys ficou tenso novamente, seu corpo endurecendo. Daenerys olhou para o irmão confusa, mas ainda assim, instintivamente, escondeu-se atrás dele. Não precisam ter medo. Não tenho intenção de usá-los para ganhar o favor do rei Robert, disse Ligion, olhando para os dois. Vocês ficarão aqui pelos próximos dias. Assim que minhas negociações com Tyrosh forem concluídas, enviarei alguém para levá-los aonde quiserem. Já tem um destino em mente? Você realmente não vai nos entregar ao usurpador? Viserys perguntou, seu tom cheio de descrença. Ligion ergueu uma sobrancelha. Você acha que tenho algum motivo para mentir para você? Viserys hesitou, depois balançou a cabeça levemente. Após um momento de reflexão, pareceu perceber que Ligion não tinha nenhum motivo real para enganá-los. Decidindo que Ligion realmente não queria fazer mal a ninguém, finalmente relaxou, puxou Daenerys para a mesa e começou a comer. Talvez agora que se sentia mais à vontade, Daenerys lançava olhares curiosos para Ligion enquanto mordiscava sua comida, como se tivesse algo a perguntar. No entanto, a cada vez ela hesitava e lançava um olhar cauteloso para Viserys. Vá em frente e pergunte, disse Ligion, percebendo a hesitação dela. Se eu puder responder, responderei. Ouvi histórias sobre você, disse Daenerys. Ela olhou mais uma vez para o irmão e como ele não se opôs, ela tomou um gole de suco, engoliu e perguntou. Você é mesmo o escolhido dos 7? Ligion riu baixinho. As pessoas dizem que sim. E sim, eu sou. Ouvi dizer que você viu caminhantes brancos. É verdade? Ela perguntou novamente. É verdade. Não só os vi, como os matei, respondeu Ligion com um aceno solene. O inverno está chegando. Quando a longa noite chegar, os caminhantes brancos marcharão para o sul, e quando isso acontecer, a guerra será inevitável. Se eu recuperar o trono, farei tudo o que estiver ao meu alcance para me preparar para essa guerra, interrompeu Viserys. Ligion apenas sorriu sem dizer nada, o que pareceu irritar Viserys. Você domou os gigantes além da muralha, não foi? Perguntou Daenerys, ainda cheia de curiosidade. Ligion assentiu. Sim,
Eu os instalei no septo da redenção em Sumeral, onde eles servem como protetores da minha esposa. Falando nisso, minha esposa é filha bastarda do príncipe Levin e da senhora de Tumbleton. O príncipe Levin era um dos membros da guarda real do seu pai. Ele lutou ao lado do príncipe Rhaegar na Batalha do Tridente e morreu no campo de batalha. Com isso, os olhos de Viserys brilharam, e ele disse ansiosamente, então temos um inimigo comum. Lysion o interrompeu. Errado. O rei Robert não é meu inimigo. E quanto à minha esposa, ela desprezava o pai. Na verdade, ela o odiava completamente. Segundo ela, saber da morte do príncipe Levin foi a melhor notícia que já recebeu naquela época. Viserys franziu os lábios, visivelmente descontente, mas não disse mais nada. Em vez disso, abaixou a cabeça e devorou a comida com concentração renovada. Daenerys colocou um pedaço de sobremesa na boca e antes mesmo de engolir, perguntou: "Você realmente exorcizou os fantasmas de Sumeral?" "Sim", confirmou Lysion. "Foi por isso que construí o septo da redenção lá. E também adquiri um ovo de dragão, embora ele esteja atualmente guardado no castelo de Sumeral." À menção de um ovo de dragão, os olhos de Daenerys brilharam de entusiasmo. Até Viserys hesitou, esquecendo-se momentaneamente da comida. Daenerys sentou-se ereta e perguntou: "É verdade que você domesticou um dragão marinho?" "Sim, é verdade", confirmou Lysion, e então perguntou: "O canibal está por perto. Quer vê-lo?" "Sim." Daenerys respondeu ansiosamente, mas depois hesitou. "Você pode mesmo me mostrar?" "Claro." Lysion assentiu, levantando-se da cadeira. "Já terminou de comer? Se estiver satisfeito, podemos ir ver agora." "Estou cheia. Estou cheia." Daenerys pulou rapidamente da cadeira. Viserys também se levantou, pegando Daenerys pela mão e seguindo Lysion, enquanto saíam do pátio em direção à praia. Quando eles saíram, 7 homens silenciosos e irmãs da redenção emergiram das sombras, posicionando-se ao redor de Lysion em uma formação protetora. Lysion não tinha necessidade real de guarda-costas, mas aceitou o acordo em respeito à Santa Irmã Melessa e ao ancião Colin, bem como a pedido de Nymeria. Assim como Nymeria, ele havia recebido 7 protetores. Vendo que todos os guardas de Lysion eram membros da igreja, tanto Viserys quanto Daenerys ficaram visivelmente surpresos, mas optaram por não fazer perguntas. O grupo logo chegou a uma praia arenosa ao longo da costa da ilha Blackstone. À medida que se aproximavam, o canibal, tendo recebido o comando de Lysion há muito tempo por meio de seu vínculo mental, emergiu do mar e rastejou até a praia, agachando-se diante de Lysion. A visão deixou os irmãos Targaryen completamente atordoados. Até mesmo os homens silenciosos e as irmãs da redenção, apesar de já terem visto o canibal antes, ficaram sem palavras diante de sua presença. Daenerys, cheia de curiosidade, instintivamente puxou a mão do irmão e, como se estivesse hipnotizada, começou a caminhar em direção à enorme fera. Viserys, tomado pelo choque, não percebeu o movimento ousado da irmã. Lysion, no entanto, percebeu, mas não fez nenhuma tentativa de impedi-la. Em vez disso, observou com interesse, querendo ver como a futura mãe dos dragões reagiria, bem como a resposta do canibal. Daenerys logo alcançou a lateral da cabeça do canibal. Comparada ao seu enorme crânio, sua pequena estrutura parecia quase a de um inseto. O dragão até precisou inclinar levemente a cabeça para ver melhor a pequena figura parada sob seu olho. Daenerys hesitou, querendo estender a mão, mas também se sentindo apreensiva. Ela olhou para Viserys, que ainda estava paralisado em choque, e então se virou para Lysion antes de finalmente colocar a mão nas escamas ásperas do dragão. Através de seu vínculo com o canibal, Lysion conseguia sentir as emoções da criatura. Ela não parecia se importar com o toque de Daenerys, não por qualquer afinidade particular com ela, mas simplesmente porque suas escamas grossas, semelhantes a uma armadura, amorteciam qualquer sensação. O dragão apenas registrou que ela o havia tocado, mas não sentiu nenhum impacto real. Nesse momento, Viserys saiu do seu transe e, ao ver sua irmã tocando o dragão, um pensamento se enraizou em sua mente, um pensamento de ilusão e grandeza. Ele olhou para Lysion, que não lhe deu atenção, e então correu em direção ao canibal. Diante da grande fera, ele estufou o peito e proclamou em voz alta: "Eu sou Viserys Targaryen III, herdeiro dos senhores dragões de Valíria, rei dos Ândalos, dos Oinares e dos primeiros homens, governante dos 7 reinos e protetor do reino. Dragão, eu te ordeno, obedeça-me." Suas travessuras naturalmente chamaram a atenção dos homens silenciosos e das irmãs da redenção, que imediatamente se prepararam para intervir. No entanto, Lysion levantou a mão para detê-los, observando divertido, enquanto Viserys gritava seus títulos autoproclamados como se tivessem algum peso ali. Daenerys, assustada com a explosão do irmão, deu alguns passos para trás, olhando nervosamente para Lysion. O canibal, por sua vez, parecia completamente indiferente. Ele olhava para Viserys como se olhasse para uma mosca zumbindo incessantemente, algo irritante, mais do que qualquer outra coisa. Com o movimento de sua longa cauda em forma de chicote, o dragão atacou. A cauda, embora relativamente pequena em comparação com o enorme corpo do canibal, ainda era imensa para um humano. Para Viserys, poderia muito bem ser um ariete. O impacto o fez voar pelo ar, caindo com um baque forte na areia a mais de 10 metros de distância. Capítulo 202 – Incidente inesperado. Já fazia vários dias desde que Daenerys vira o canibal pela primeira vez. Todos os dias, ela procurava Lysion e implorava para que ele invocasse o dragão novamente, observando de perto como se nunca se cansasse.
Quanto a Viserys, o dia em que viu o canibal pela primeira vez foi desastroso. Perdendo todo o senso de razão, tentou domar a grande fera diante dos olhos de Lygeon, confiando apenas em sua linhagem Targaryen. O resultado? O canibal o golpeou com a cauda como se fosse um mero incômodo, fazendo-o voar. Fosse por pura sorte ou por alguma resistência de sua parte, ele sobrevivera ao golpe, embora não sem ferimentos graves. Vários ossos estavam quebrados e ele agora estava acamado, incapaz de se mover. Não estava claro se seu declínio se devia aos ferimentos físicos ou à humilhação de sua tentativa frustrada de controlar o dragão. Mas Viserys estava cada vez mais desanimado. Toda vez que Daenerys voltava de uma visita ao canibal e contava animadamente como havia tocado suas escamas, os olhos de Viserys ardiam de ciúmes. Lygeon notou a mudança nas emoções de Viserys, mas ignorou. Ele tinha assuntos mais urgentes, ou seja, concluir as negociações com Tyrosh. As negociações de indenização foram finalizadas e os acordos assinados. Tyrosh entregou obedientemente a primeira parcela das reparações e permitiu que a Frota Milagrosa assumisse o controle das docas. Lygeon optara por não explorar ainda mais sua vantagem, não por falta de vontade, mas porque o poderio militar de Tyrosh ainda não havia sido totalmente esgotado. A cidade ainda abrigava um número significativo de companhias mercenárias, e sua guarnição de Imaculados permanecia formidável. As defesas da cidade estavam longe de estarem quebradas. Um ataque direto a Tyrosh exigiria mais tropas do que Lygeon tinha à disposição. Ele poderia usar o canibal para tomar a cidade à força, mas isso deixaria com nada além de um monte de ruínas. Capturar Tyrosh era uma coisa, mantê-la era outra. Após deixar de lado a recente vitória nos degraus e reavaliar sua estratégia com a mente clara, Lygeon decidiu manter seu plano original. Incitar o conflito nas terras disputadas para enfraquecer as forças militares de Lys, Myr e Tyrosh. Assim que essas cidades estivessem suficientemente drenadas, ele usaria outros meios para impedir que Myr e Lys interviessem, deixando Tyrosh isolado e vulnerável. Por essa razão, em vez de reforçar seu controle sobre Tyrosh, ele deliberadamente facilitou os termos de compensação, garantindo que a cidade mantivesse força suficiente para travar guerra em outro lugar. O arconte de Tyrosh e seus oficiais ficaram atordoados com os termos inesperadamente lenientes. Aos olhos deles, Lygeon havia obliterado sua frota, invadido suas fronteiras e bloqueado seu porto com um dragão marinho. Eles esperavam que ele exigisse um preço exorbitante pela paz, tanto que se prepararam para sacrifícios dolorosos. No entanto, quando leram o acordo de indenização, todos se perguntaram se a Tester, seu representante, havia de alguma forma trazido o documento errado. Depois de verificar o conteúdo 2 ou 3 vezes e não encontrar erros, suas suspeitas se voltaram para potenciais armadilhas ocultas. Passaram a noite examinando cada linha, tentando descobrir qualquer engano. Mas por mais que examinassem, não encontraram nada. Assim, em sua arrogância e preconceito, a liderança Tyrosh se convenceu de que Lygeon estava simplesmente aderindo aos chamados ideais cavaleirescos de Westeros. Para eles, Westeros não passava de uma grande ilha, lar de bárbaros primitivos. A única coisa que reconheciam como admirável do outro lado do Mar Estreito era o conceito de virtude cavaleiresca, nascido da fé dos Sete. Como Lygeon era o escolhido da fé, eles presumiram que ele devia estar vinculado a esses mesmos ideais que frequentemente consideravam tolos. Especularam que ao redigir os termos da compensação, ele havia sido tomado por um senso de honra cavaleiresco, o que o levou a fazer uma oferta tolamente generosa. Ansiosos para garantir o acordo antes que ele pudesse cair em si, a liderança de Tyrosh rapidamente ratificou os termos de compensação, finalizou o acordo e correu para entregar o primeiro pagamento. Enquanto Lygeon assinava o tratado, Asha e suas forças concluíram com sucesso a conquista dos degraus. Houve alguma resistência, piratas tentaram escapar da captura escondendo-se em cavernas na ilha, mas as forças de Asha foram implacáveis. Em vez de perder tempo expulsando-os, eles simplesmente jogaram fogo selvagem nas cavernas e empilharam lenha molhada. Aqueles que não sufocaram com a fumaça morreram queimados lá dentro ou tentaram fugir, apenas para serem incendiados pelo fogo selvagem e perecerem de qualquer maneira. No final, todos os piratas que buscaram refúgio nas cavernas pereceram, sem exceção. Depois disso não houve mais obstáculos. As famílias dos piratas, juntamente com outros moradores da ilha, foram realocadas a leste da Passagem do Príncipe para um assentamento recém-construído, onde foram forçados a participar da construção da fortaleza. Com suas antigas casas destruídas e sem meios de resistir, qualquer ameaça persistente de rebelião foi esmagada. Enquanto isso, as ilhas agora desocupadas foram reassentadas com colonos preparados. Nova infraestrutura estava sendo construída e em pouco tempo, as ilhas estariam totalmente sob controle. Na costa sudeste dos degraus, a frota Lança Solar, comandada por Daeron Martell, ficou cara a cara com uma frota lisena perto da Baía de El. Lige havia despachado uma força formidável, 30 navios de guerra de remos longos, 20 navios mercantes armados e vários navios de guerra adaptados de barcos de pesca. Claramente, eles não tinham intenção de permitir que os degraus fossem unificados sob um único governante e estavam preparados para impedir isso a qualquer custo. A frota deles tentou navegar ao longo da costa, tentando contornar a região da Forca Cinzenta.
Mas por vontade do destino, eles navegaram direto para a frota lança-solar, que os aguardava. Nenhum dos lados tomou a iniciativa. As duas forças permaneceram em um impasse desconfortável, com seus navios de guerra frente a frente através das ondas, a tensão pairando no ar. Foi somente quando chegaram as notícias de que Tirosh e a frota da Aliança Pirata tinham sido completamente aniquiladas, e que Ligion tinha unificado com sucesso os degraus, que a frota lisena silenciosamente retornou para Lige. Entre as 3 principais cidades livres nas terras disputadas, Lige era a que menos importava para Ligion. Controlar os degraus significava controlar a principal rota comercial entre Lige, o norte e Westeros. Foi exatamente por isso que, ao saber do plano de Ligion de unificar os degraus, Lige deixou de lado sua antiga inimizade com Tirosh e enviou uma frota para apoiá-los. Como uma cidade-estado insular, Lige dependia inteiramente do comércio marítimo. Suprimentos essenciais como alimentos só chegavam por mar. Se Ligion enviasse a frota milagrosa e o canibal para bloquear as águas de Lige, impedindo a entrada e saída de qualquer navio, ele poderia efetivamente subjugar a cidade pela fome. Lige poderia apelar para Tirosh e Mir em busca de ajuda, mas os navios dessas cidades teriam que passar pelos degraus para alcançá-los. Mesmo que os reforços viajassem por terra através das terras disputadas até a costa sul, ainda precisariam de uma frota, e não apenas navios de transporte, mas navios de guerra capazes de batalhar. O único outro poder capaz de ajudar Lige era Volantis. No entanto, Volantis e a Triarquia, a aliança de Lige, Mir e Tirosh, eram inimigos jurados. Os volantinos preferiam ver a Triarquia sofrer do que gastar recursos ajudando um velho inimigo. Assim, a partir do momento em que Ligion garantiu os degraus, Lige ficou presa como uma tartaruga em uma armadilha. Assim que Tirosh fosse derrotado, Lige seria a próxima. Apesar de já considerar as 3 cidades livres como suas futuras conquistas, Ligion não agiu agressivamente em relação a elas. Em vez disso, enviou imediatamente emissários a Lige e Mir para negociar um novo acordo comercial. A proposta sugeria a formação de uma aliança comercial com a Triarquia, usando os degraus como um posto de controle para controlar o fluxo comercial entre Essos e Westeros. Claro, seu verdadeiro objetivo era dominar o comércio da região. A aliança comercial era apenas um estratagema para induzir as cidades livres à complacência. Negociações sobre acordos e alianças comerciais poderiam se arrastar indefinidamente, e Ligion planejava estendê-las por tempo suficiente para ganhar tempo até estar pronto para atacar Tirosh. Enquanto Ligion pensava em seu próximo passo, Daenerys se aproximou dele, incapaz de conter uma pergunta que a incomodava há dias. Lorde Ligion, você tem sangue Targaryen? Não. Ligion balançou a cabeça firmemente. Um lampejo de decepção cruzou o rosto de Daenerys. Ligion a encarou calmamente. Não julgue o valor de uma pessoa apenas pela sua linhagem. Alguns nascem de linhagem nobre, mas agem com crueldade. Outros podem ter origens humildes, mas vivem como santos. Como você? Daenerys perguntou em tom sério. Ligion riu e assentiu. Sim, como eu. Enquanto falava, ele tirou um colar de vidro de dragão gravado com runas de dragão e entregou a ela. Aceite isto como um presente, disse ele. Eu o imbuí de magia. Quando se sentir inquieto ou sobrecarregado, use-o, ele ajudará você a manter a calma. Mas não o use por muito tempo. Use-o apenas quando realmente precisar. Daenerys colocou o colar ansiosamente e quase imediatamente sentiu seus efeitos. Seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Cuidadosamente, ela o removeu e o guardou em sua pequena bolsa de pano. Ligion acrescentou, este colar também é um símbolo. Se precisar de ajuda, leve-o a uma filial da Guilda dos Mercadores de Milagrosos em qualquer cidade em que estiver. Eles ajudarão você no que puderem. Daenerys hesitou com a expressão sombria. Você vai embora? Ligion assentiu. Sim. O acordo de compensação foi assinado e não há motivo para eu ficar. Voltarei para Summeral. Meus subordinados cuidarão do resto. Ao ouvir isso, o humor de Daenerys piorou visivelmente. Os últimos dias tinham sido dos mais felizes dos quais ela se lembrava. Ela tinha roupas limpas, bastante comida e não precisava mais viver escondida, faminta e com medo. Ninguém a exibia como uma bugiganga exótica em festas, forçando-a a suportar olhares indiscretos. Acima de tudo, ela vira um dragão e prova do poder que sua família outrora exercera. No momento em que ela pôs os olhos no canibal, algo despertou dentro dela, um desejo profundo e inabalável. Ela queria um dragão só dela. Será que algum dia terei um dragão? Perguntou ela com a voz quase num sussurro. Não estava claro se ela estava perguntando a Ligion ou simplesmente expressando suas próprias esperanças. Ligion estendeu a mão e bagunçou delicadamente seus cabelos dourado-prateados. Você terá. Um dia, você terá seu próprio dragão. Daenerys se virou para encará-lo com os olhos repletos de uma emoção que era parte gratidão, parte ceticismo. Ela claramente pensou que ele estava apenas tentando confortá-la, não fazendo uma profecia. Antes de partir da ilha Blackstone, Ligion providenciou um navio mercante para levar os irmãos Targaryen a Pentos. Embora soubesse que assim que chegassem, Illyrio Mopatis os receberia como convidados de honra, ele ainda deu algumas moedas extras a Daenerys, só por precaução. Depois de se despedir deles, Ligion deixou a ilha Blackstone e visitou os recém-conquistados Stepstones antes de retornar a Miracle Harbor. A frota milagrosa não o acompanhou. Em vez disso, transferiu seu quartel-general para a Ilha da Forca Cinzenta, supervisionando a defesa naval dos degraus.
Legion não enviou Asha e Baylor imediatamente para as Ilhas de Ferro para disputar o controle. Em vez disso, manteve-os estacionados nos degraus, garantindo a estabilidade até que a Frota Milagrosa tivesse navios, oficiais e marinheiros suficientes para manter o controle das águas da região. Quanto a Dagon Arlau, ele não tinha intenção de retornar às sombrias e gélidas Ilhas de Ferro, mesmo sendo o herdeiro legítimo da Ilha Arlau. Dagon prosperou nos degraus como um peixe na água. Não só se casou com uma mulher lisena e teve 2 filhos, como também enviou um deles para a Ilha Arlau para ser criado por seu pai, Rodrik Arlau, senhor das 10 Torres. O menino serviria como herdeiro substituto da casa Arlau. Legion não se opôs à decisão de Dagon. Aliás, mesmo que Dagon não tivesse escolhido ficar, Legion teria garantido que ele permanecesse nos degraus. Dagon não era apenas um comandante naval competente, mas também um tipo extremamente raro de metamorfo, alguém ligado a uma criatura marinha. Em todos os registros conhecidos de trocadores de pele, todos os casos envolveram vínculos com criaturas terrestres, lobos, gatos das sombras, cães de caça ou pássaros como corvos e falcões. Nunca houve um caso registrado de um trocador de pele estabelecendo uma conexão com uma criatura marinha, mas Dagon fizera exatamente isso. Seu vínculo era com um polvo enorme, um monstro marinho infame entre os marinheiros. Ele espreitava nas águas ao redor do braço quebrado, frequentemente atacando navios que passavam e arrastando-os para baixo das ondas. Na verdade, Legion sabia da existência do monstro marinho antes mesmo que o dragão marinho começasse a atacar os navios. Na época, a frota de Dagon e Asha perseguia um grupo de piratas ao redor do braço quebrado. De alguma forma, eles perturbaram a criatura, que aniquilou vários navios piratas antes de voltar sua atenção para Dagon e Asha. Naquele momento crítico, Dagon inesperadamente estabeleceu uma conexão mental com a besta. No entanto, essa conexão era superficial. Ao contrário de outros metamorfos, Dagon não conseguia projetar totalmente sua consciência na criatura nem controlar suas ações. Ele não podia emitir comandos nem influenciar suas decisões. Tudo o que podia fazer era sentir a presença da fera e incutir uma sensação de familiaridade, garantindo que ela não o visse como uma presa. Ao saber disso, Legion abandonou a ideia de matar a criatura e, em vez disso, instruiu Dagon a cultivar o vínculo. Ele o fez visitar o braço quebrado regularmente e treinar com técnicas para metamorfos fornecidas por Malora. Após 2 anos de treinamento, o vínculo havia se fortalecido consideravelmente. Dagon agora podia emitir comandos rudimentares, como instruir a criatura a atacar ou evitar naves específicas. Legion estava confiante de que, com prática contínua, Dagon um dia obteria controle total sobre o monstro marinho. Quando esse dia chegasse, a criatura serviria como uma ferramenta crucial para manter o domínio sobre os degraus. Nesse momento, Asha e Baylor estariam livres para partir para as Ilhas de Ferro e garantir o domínio de Legion sobre elas. Depois de dar as tarefas a Asha e aos outros, Legion se preparou para concluir sua inspeção dos degraus e retornar a Miracle Harbor. Naquele momento, um enviado do Magister de Lich chegou à Ilha Grey Gallows, solicitando um encontro pessoal com Legion para discutir o comércio marítimo. Legion rejeitou o pedido categoricamente, usando uma desculpa para atrasar as negociações. Ele não tinha intenção de finalizar o acordo comercial tão cedo, na verdade, precisava adiar as negociações o máximo possível. Após ter a audiência negada, o enviado de Lizene fez outra proposta, um pedido massivo de armas. O tamanho do pedido era impressionante, quase equivalente a todos os pedidos anteriores de Lizene combinados. O que mais se destacou foi a natureza das armas solicitadas, principalmente lâminas curvas, com design idêntico ao das preferidas pelos Dothraki. Legion não perdeu tempo em aprovar o acordo. Seus representantes comerciais rapidamente selaram o contrato. Embora também tenham tentado obter informações sobre o motivo pelo qual Lich precisava de um estoque tão grande de armas. O enviado, no entanto, não revelou nada. Legion não insistiu no assunto. Essas armas teriam sido vendidas para Lich eventualmente, e se a cidade estava ansiosa para comprá-las, isso só facilitaria seu trabalho. Ao retornar a Sumeral, Legion começou a receber relatórios preocupantes das cidades livres. Mir, que estivera ausente do conflito dos degraus, e Tirosh, que recentemente pagará uma vultosa quantia em reparações, enviaram emissários à Ilha da Forca Cinzenta nos 2 meses seguintes, cada um solicitando encomendas de armas igualmente volumosas. E assim como Lich, todos buscavam o mesmo tipo de arma, Arax Dothraki. O padrão em comum fez Legion suspeitar que uma grande mudança estava ocorrendo nas terras disputadas, uma mudança que ele ainda não havia descoberto. Ao assinar os contratos de armas, ele também enviou espiões a várias cidades livres para coletar informações. Os relatórios confirmaram suas suspeitas. Uma enorme mina de pedras preciosas foi descoberta nas terras disputadas, e era uma mina a céu aberto, de fácil acesso, exigindo esforço mínimo para extrair as pedras preciosas. As 3 cidades livres declararam a propriedade da mina simultaneamente, cada uma reivindicando direitos absolutos sobre ela. A guerra era inevitável, mas em vez de lutarem entre si, todos chegaram à mesma conclusão: contratariam vários Calazars Dothraki para lutar em seu nome. Isso explica o aumento repentino na demanda por armamento Dothraki. Para Legion, essa foi uma excelente notícia. Ele não precisava mais orquestrar uma guerra, as cidades livres já tinham feito isso por ele. Tudo o que ele precisava fazer era garantir que o conflito se arrastasse, tempo suficiente para que a força militar deles diminuísse até o nível que ele havia planejado.
Capítulo 203. Um rosto familiar em uma terra estrangeira pedindo dinheiro emprestado. A notícia de que Ligion Tarran, o senhor de Sumeral, havia unificado as Ilhas dos Degraus se espalhou rapidamente por Westeros. No entanto, causou pouca comoção entre o povo. Afinal, a maioria não fazia ideia de onde ficavam os degraus, muito menos de sua importância. Mas para os senhores e nobres dos Sete Reinos, esse evento teve ramificações tão profundas quanto a submissão de Dorne ao Trono de Ferro. O Trono de Ferro sempre considerou os degraus como estrategicamente importantes, enviando frequentemente frotas para reprimir os piratas que ali se encontravam. A operação mais recente ocorreu após a repressão da rebelião nas Ilhas de Ferro, quando Santanis Baratheon liderou a frota real em uma suposta campanha para limpar as águas. Embora o Trono de Ferro tenha proclamado a vitória como grande, aqueles familiarizados com a região sabiam que não. A frota de Santanis havia apenas patrulhado as águas dos degraus antes de navegar de volta, sem nunca se envolver em uma batalha real com os piratas. Um dos motivos para isso era a relutância de Santanis em arriscar sua frota no que considerava um esforço inútil. Ele valorizava demais seus navios e homens para desperdiçá-los na repressão aos piratas. Mais importante ainda, a aliança pirata nos degraus era formidável, ostentando um número maior de navios e marinheiros do que a frota real de Santanis. Independentemente do resultado de um confronto direto, a frota real sofreria pesadas perdas. Além disso, Santanis via os piratas como um problema sem fim, não importava quantos fossem mortos, mas sempre surgiriam. Enquanto as rotas de navegação permanecessem abertas e estáveis, não havia necessidade de mais intervenções. Por esse motivo, quando Ligion gastou uma fortuna arrendando várias ilhas nos degraus do Trono de Ferro, Santanis, como mestre dos navios, exigiu apenas que ele mantivesse a estabilidade da navegação. Ele não se opôs ao acordo. Na mente de Santanis, nem mesmo Daemon Targaryen, que havia montado um dragão e liderado outros cavaleiros de dragão, conseguirá unificar os degraus. Ligion tinha ainda menos chance, mas o resultado superou todas as expectativas. Ligion não apenas unificou os degraus, como também o fez com notável eficiência. Com um custo mínimo, aniquilou a frota da Aliança Pirata, capturou os navios de Tyrosh e emergiu mais forte do que antes. E esse não era o tipo de unificação nominal que o príncipe Daemon alcançara após suas conquistas. Ligion havia conquistado o controle total, com todas as ilhas firmemente sob seu controle. Ele estabeleceu cidades, portos e infraestrutura por todo o arquipélago, garantindo uma ordem duradoura. De acordo com relatos coletados, Ligion havia posicionado colonos em todas as ilhas, construído portos e vilas, fortificado assentamentos com fortalezas defensivas, construído torres de sinalização e implantado frotas de patrulha que vasculhavam constantemente as águas. Não era exagero dizer que Ligion havia transformado os degraus em uma fortaleza impenetrável. Nenhum pirata conseguia encontrar abrigo ou suprimentos naquelas águas. Assim que entrassem, os faróis se acenderiam e as frotas armadas próximas responderiam imediatamente. As frotas já eram assustadoras o suficiente, mas o verdadeiro terror residia no dragão marinho de Ligion, Canibal. Ele rondava os degraus de forma imprevisível, e qualquer pirata azarado o suficiente para encontrá-lo tinha apenas um destino: ser devorado. Como resultado, poucos meses após a conquista de Ligion, a pirataria em Stepstones praticamente desapareceu. Para aqueles que dependiam do comércio marítimo, essa era uma excelente notícia. Finalmente podiam navegar com segurança pelas águas outrora perigosas. No entanto, a desvantagem era que Ligion impunha uma taxa de passagem com base no número e tamanho dos navios, a menos que um deles fosse membro da Guilda dos Mercadores Milagrosos. Isso levou muitas guildas de mercadores que viajavam frequentemente pelos degraus a se juntarem voluntariamente à guilda. Embora a associação exigisse uma taxa anual, era muito mais econômico do que pagar repetidamente os pedágios de passagem. A associação não apenas cobria as taxas de trânsito, mas também incluía seguro de carga, acesso a depósitos e descontos em mercadorias. Resumindo, os benefícios de se juntar à Guilda dos Mercadores Milagrosos eram tão atraentes que muitos comerciantes buscaram ativamente a filiação, e logo, seus escritórios e filiais começaram a aparecer em cidades por toda Westeros. Enquanto isso, a nobreza de Westeros lentamente começou a perceber que o domínio de Ligion havia se tornado tão vasto que rivalizava com os territórios dos Guardiões dos Sete Reinos. Ao contrário dos Guardiões, no entanto, cujas vastas terras eram frequentemente divididas entre numerosos vassalos, os territórios de Ligion estavam firmemente sob seu controle direto. Seja Sumeral, as Marcas, o Mar de Dorne ou os Degraus, todas as regiões eram totalmente governadas por ele. Ele não apenas manteve um controle férreo sobre suas terras, mas sua influência também se estendeu para regiões vizinhas, como Blackhaven e Gracie Valley. Ao longo da história de Westeros, nenhum lorde jamais exerceu controle tão absoluto sobre seu próprio domínio. Alguns até acreditavam ter descoberto a fraqueza de Ligion. Presumiam que sua relutância em conceder terras a vassalos leais geraria descontentamento entre seus nobres e cavaleiros. Bastaria, pensavam eles, uma pequena provocação para incitar a rebelião entre suas fileiras. Depois disso, muitas pessoas tentaram seguir essa estratégia. Os resultados ainda não haviam se materializado, mas somas significativas de dinheiro já haviam sido gastas. À primeira vista, parecia que todos os oficiais e generais sob o comando de Ligion eram insaciavelmente gananciosos, exigindo propinas sem fim.
No entanto, para aqueles que buscavam explorar isso, era na verdade um bom sinal. A ganância era muito melhor do que a incorruptibilidade. Aos olhos deles, isso significava que a administração de Legion não era invulnerável. O que eles não esperavam, no entanto, era que os subornos entregues a esses oficiais e generais mal chegassem às suas mãos antes de serem prontamente transferidos para o departamento financeiro de Summeral, meticulosamente registrados em livros-razão. No final de cada mês, metade desses fundos seria devolvida ao pagador original como uma recompensa por sua contribuição. Antes de assumir o cargo, todos os oficiais e generais eram obrigados a passar pelos testes de lealdade no set da redenção. A menos que alguma força sobrenatural reprogramasse completamente suas mentes, a traição era quase impossível. Além disso, Legion encorajou ativamente seu povo a aceitar subornos e tentativas de persuasão de forças externas, com a condição de que eles relatassem isso posteriormente às autoridades apropriadas, como o Departamento de Inteligência de Balin, os Homens Blindados de Sangue de Lotor ou o Escritório Financeiro. Por meio dessas iscas, Legion identificava facilmente quais lordes e nobres nutriam hostilidade em relação a ele e conseguia antecipar seus próximos movimentos com bastante antecedência. Após a unificação dos degraus, muitos esperavam que Legion fizesse outra grande mudança. No entanto, para surpresa de todos, meses se passaram sem nenhuma ação adicional. Parecia que ele estava satisfeito com o status quo. Summeral prosperou em paz e prosperidade, e até mesmo o exército viu pouca atividade. Além das forças permanentes responsáveis por manter a ordem e conduzir patrulhas de rotina, a maior parte do exército havia retornado aos seus quartéis. Apenas a marinha permaneceu ativa, reforçando continuamente os degraus com navios e marinheiros adicionais, fortalecendo seu poder marítimo geral. Na verdade, nos últimos 2 meses, Legion raramente saíra do castelo. Nas raras ocasiões em que o fazia, aventurava-se nas áreas restritas das montanhas ou passava um tempo com o filho no rancho de cavalos da Cidade da Redenção. Quanto aos assuntos do território, ele os confiara inteiramente à sua esposa Nimeria. Os oficiais de Summeral já estavam acostumados a esse arranjo, e a governança do reino prosseguia tranquilamente, sem qualquer interrupção. Assim que todos presumiram que Legion estava apenas descansando e consolidando suas forças no castelo de Summeral, um navio mercante à vela comum atracou no porto de Belo Town. Da embarcação desembarcou Legion, vestido com trajes de mercenário, conduzindo um alto cavalo de guerra negro e um cavalo de carga. Presos ao cavalo de carga havia 2 grandes baús. Um era longo e estreito, parecendo um recipiente para uma arma de haste ou uma lança longa. O outro era muito maior e, conforme o cavalo se movia, o baú emitia um tilintar metálico revelador, indicando que continha vários objetos metálicos. Belo Town era o mais importante e único porto de Lig no continente de Essos. Deste porto se estendia uma estrada valeriana que atravessava as terras disputadas, cruzando o rio Mir e se estendendo diretamente até Mir. As mercadorias de Lig eram transportadas tanto por mar quanto por terra. Muitos carregamentos partiam de Belo Town, viajando pela estrada valeriana para chegar a destinos por todo o continente. Entretanto, a estrada valeriana através das terras disputadas havia se tornado inutilizável. 7 Calazars Dothraki agora vagavam pela área, totalizando mais de 60.000 cavaleiros. 3 desses Calazars foram inicialmente contratados pelas cidades livres para tomar o controle de uma mina de pedras preciosas a céu aberto. No entanto, a imensa riqueza da mina e das cidades livres logo atraiu a atenção de mais 4 Calazars Dothraki. Por razões desconhecidas, tensões aumentaram entre os 7 Calazars, gerando amargas hostilidades entre eles. O que se seguiu foi um caos completo. Os 7 Calazars se envolveram em lutas internas implacáveis pelas terras disputadas, esquecendo-se completamente de seus objetivos originais. Em vez de garantir riqueza para seus empregadores, sua nova prioridade passou a ser derrotar os caos rivais e absorver seus Calazars. As cidades livres não previram essa reviravolta. Como resultado, foram forçadas a adiar a disputa pela mina de pedras preciosas. Em vez disso, correram para recrutar mercenários para defender seus portos e assentamentos nas terras disputadas. Sabiam que assim que um vencedor surgisse entre os 7 Calazars, consolidando-os em uma única e massiva força, os Dothraki inevitavelmente saqueariam as cidades livres em comemoração ao seu novo poder. Os mercenários antes contratados como cães de caça, agora se transformaram em lobos vorazes, voltando-se contra seus donos. Percebendo a ameaça iminente, as cidades livres apressaram-se a fortificar seus assentamentos mais vitais, posicionando um grande número de tropas para proteger seus interesses. Entre os locais fortificados estava Belo Town, o porto crucial de Lig. Agora, as caravanas movimentadas de Belo Town haviam desaparecido, substituídas por mercenários de todos os cantos de Essos e guerreiros imaculados comprados na Baía dos Escravos. O disfarce de mercenário de Legion o fazia se misturar bem. Embora não houvesse muitos Westerosi em Belo Town, havia o suficiente para que sua presença não chamasse a atenção. Ninguém na cidade o reconheceu como recém-coroado rei dos degraus, ninguém, exceto um único homem, Jorah Mormont, o antigo lorde da Ilha dos Ursos, que havia abandonado seu título e fugido de sua sentença de morte quase 1 ano atrás. Achei que estava enganado, mas é você mesmo, Lorde Legion. Enquanto Legion se preparava para deixar Belo Town, Jorah Mormont, que o seguia, rapidamente deu um passo à frente e foi até ele.
com uma expressão exageradamente surpresa. Comparado ao guerreiro orgulhoso e impetuoso que outrora se destacara na rebelião, Jorah Mormont agora parecia muito mais abatido. Os cabelos já ralos haviam desaparecido completamente, sua barba desgrenhada crescerá emaranhada, e suas roupas surradas e sua armadura de couro surrada o faziam parecer mais um selvagem de além da muralha do que um antigo nobre lorde. Senhor Jorah, quanto tempo, disse Lygion, sem demonstrar surpresa. Ao desembarcar e passar pela praça da cidade, já avistara Jorah negociando salários com um recrutador. Também notara que Jorah o reconhecera e começara a segui-lo. No entanto, Jorah hesitou, aparentemente sem saber se deveria abordá-lo diretamente. Só depois de reunir coragem é que finalmente o alcançou. Presumo que Lord Lygion já tenha ouvido falar da minha situação? Perguntou Jorah, com um tom de voz carregado de desconforto. Por natureza, ele teria preferido evitar rostos familiares em seu estado atual. Sentia um profundo constrangimento sempre que encontrava alguém que o conhecera em tempos melhores. No entanto, a dura realidade não lhe deixará outra escolha a não ser reprimir a vergonha e tomar a iniciativa de falar com Lygion, na esperança de ganhar algo com o encontro. Sim, ouvi dizer, respondeu Lygion, examinando Jorah. E me lembro muito bem. Sua queda acabou me custando um subordinado importante. Acho que não conseguiria esquecer isso. Jorah ficou momentaneamente atordoado, incapaz de entender o que Lygion queria dizer. Lygion ofereceu uma breve explicação. Dacey foi convocado de volta à Ilha dos Ursos por Lady Maege para herdar o título de Senhor da Ilha dos Ursos. A expressão de Jorah se obscureceu de culpa. Mas não era a culpa por ter custado a Lygion um subordinado valioso, era a percepção de que a Ilha dos Ursos havia sido deixada apenas nas mãos de mulheres que o enchia de vergonha. Se você está aqui para me pedir para interceder junto a Lord Eddard em seu nome, esperando que ele anule sua sentença de morte, então superestimou minha influência, disse Lygion, observando atentamente o rosto de Jorah. Você deveria conhecer o caráter de Lord Eddard melhor do que ninguém. Nem mesmo sua graça, que era tão próximo dele quanto um irmão, conseguiu influenciar seu julgamento. Eu sei, disse Jorah com um sorriso amargo. O senso de justiça de Eddard Stark é tão inflexível quanto o gelo da muralha. Ele não tem piedade daqueles que infringem a lei. Eu nunca imaginei voltar para casa. Eu só queria. Ele parou de falar, lutando para encontrar as palavras certas, sua expressão distorcida pela hesitação. Lygion franziu a testa ligeiramente. Pelo que se lembrava, Jorah não era do tipo que hesitava daquele jeito. Então, ao observar as roupas esfarrapadas e a aparência desleixada de Jorah, o motivo de sua inquietação ficou claro. O outrora orgulhoso senhor se obrigou a engolir o orgulho e buscar ajuda. Sem esperar que Jorah continuasse a falar, Lygion enfiou a mão em seus pertences e retirou uma nota promissória dourada emitida pela Guilda dos Mercadores Milagrosos. Ele rasgou um pedaço, colocou-o na mão de Jorah e disse, esta nota pode ser resgatada em qualquer Guilda dos Mercadores Milagrosos por 2.000 dragões de ouro. Isso deve aliviar suas dificuldades atuais. Antes que Jorah pudesse processar o que tinha acontecido, muito menos expressar gratidão, Lygion se virou e levou seu cavalo em direção aos arredores da cidade. Jorah ficou paralisado, agarrando a nota promissória com força. Seu rosto estava vermelho de vergonha e constrangimento, como se desejasse que o chão se abrisse e o engolisse por inteiro. Ele permaneceu ali por um longo momento, e sua expressão finalmente voltou ao normal. Com um movimento cuidadoso, guardou o bilhete com segurança no bolso, abaixou a cabeça e se virou em direção ao cais. Embora o peso das circunstâncias ainda pesasse sobre seu coração, o dinheiro significava que ele e a esposa poderiam viver confortavelmente em Lige por um tempo. Mais importante ainda, significava que ele não teria que arriscar a vida lutando contra os Dothraki por uma comissão escassa. No entanto, enquanto ponderava a melhor forma de usar o ouro, ele permaneceu alheio ao fato de que vários grupos já estavam de olho em sua bolsa. Silenciosamente, eles começaram a segui-lo em direção às docas. Capítulo 204. A Mercadora de Myr. Após deixar Belltown, Lygion parou em uma floresta densa para trocar de roupa e equipamento. De seu baú, ele retirou e vestiu a armadura de leão dourada do caçador de dragões Orsten e sua lança de caçar dragões. Com o último fecho de sua armadura de perna preso e o elmo de leão colocado sobre sua cabeça, Lygion agora havia assumido completamente o disfarce de Orsten, o caçador de dragões no mundo de gelo e fogo. Esta armadura de leão dourado tinha um design muito mais complexo do que a armadura do Cavaleiro Banido. Cada peça de sua blindagem e componentes foram forjados pessoalmente por Tobo Morte, usando apenas o melhor aço de sua forja. Dizia-se que ao criar esta armadura, Malora se aventurou na zona restrita para infundi-la com uma forma de magia negra do mundo de gelo e fogo. Tobo também incorporou técnicas de forja coreanas, adicionando ouro à liga. Como resultado, o exterior da armadura, além de sua inconfundível tonalidade dourada, ostentava enigmáticos padrões pretos e vermelhos. Embora Malora alegasse que a armadura estava imbuída de magia negra, Lygion não conseguia sentir nenhuma aura mágica emanando dela. Seja qual for o poder mencionado por Malora, ele não conseguia perceber. Para Lygion, aquelas marcas pretas e vermelhas pareciam mais enfeites decorativos do que algo sobrenatural. Como não comprometiam a estética da armadura nem suas qualidades protetoras, ele não se importou muito com elas. Lygion viera a Essos com dois objetivos principais. O primeiro era recuperar sua armadura de Cavaleiro Banido de Braavos.
Como ele faria isso ainda não estava definido, ele decidiria isso quando chegasse. O segundo objetivo, e muito mais crucial, era avaliar a situação nas terras disputadas em primeira mão. Ele precisava avaliar até onde as incursões Dothraki haviam se espalhado e o que as 3 cidades livres pretendiam fazer em resposta. Embora a Guilda dos Mercadores Milagrosos das Cidades Livres estivesse coletando informações sobre a região, seus relatórios eram esparsos e pouco confiáveis devido a problemas de comunicação. Além disso, as terras disputadas estavam repletas de cavaleiros Dothraki, tornando extremamente perigoso para os agentes de inteligência da guilda se aventurarem para fora da cidade em busca de reconhecimento de campo. Legion valorizava cada oficial de inteligência sob o comando da guilda e não podia se dar ao luxo de perdas desnecessárias. Antes de mobilizar qualquer um deles, Balin fora instruído a enfatizar a importância da segurança acima de tudo. Consequentemente, praticamente não havia informações em primeira mão disponíveis das terras disputadas. Sem inteligência suficiente, era impossível determinar o momento certo para agir ou formular uma estratégia sólida. Assim, ao usar o reassentamento dos migrantes da ilha de Stepstones como cobertura para enviar soldados escolhidos disfarçados pelo arquipélago, Legion também escolheu viajar pessoalmente para Essos para coletar informações. Seu primeiro destino foi Lige. Comparada às outras 2 cidades livres, Lige, isolada do continente, fora menos afetada pela turbulência em curso. Era também o melhor lugar para observar a posição atual das cidades livres em relação às terras disputadas. No entanto, para sua surpresa, um dia antes da chegada do seu navio, Lige fechou abruptamente o seu porto. Com exceção dos navios que transportavam suprimentos de comida, nenhuma outra embarcação teve permissão para atracar. O motivo, segundo rumores, era receber uma delegação de um local desconhecido. As origens exatas dessa delegação permaneciam obscuras, mas considerando que Lige havia chegado ao ponto de fechar seu porto para eles, sua chegada era evidentemente de grande importância. Sem saber quanto tempo duraria o fechamento do porto, Legion decidiu não esperar nem tentar entrar na cidade. Em vez disso, redirecionou seu curso para Belo Town para primeiro coletar informações sobre a presença Dothraki nas terras disputadas. Depois de vestir a armadura, Legion montou em seu corcel. O alto cavalo negro sob ele não era Ébano, mas um descendente da montaria de Nimeria, Dama da Lua. Ébano era facilmente reconhecível, montá-lo tornaria Legion um alvo fácil, frustrando o propósito de seu disfarce. Este cavalo preto, embora fosse um dos mais comuns entre os muitos descendentes de Moomydid, possuía a maior resistência e velocidade de todos eles. Liderando um cavalo de carga carregando sua tenda e suprimentos, ele cavalgou para o norte pela estrada valeriana em direção a Mir. Nos dias do domínio valeriano, as terras disputadas eram uma das regiões mais prósperas sob seu domínio, servindo como principal centro comercial entre Essos e Westeros. Quase 80% do comércio entre os 2 continentes passava por esta área. Por causa disso, Lige, Mir e Tyros já foram muito mais ricas que as outras cidades livres. Para controlar melhor a região, Valíria não apenas realizou reassentamentos em larga escala nos 3 castelos, mas também construiu uma cidade no coração das terras disputadas, nomeando um governador para supervisionar a área. Entretanto, com a perdição de Valíria, o império caiu, e as terras disputadas logo foram envolvidas em guerra. As 3 cidades livres agiram rapidamente, unindo forças para atacar a cidade, uma cidade de vida tão curta que seu nome nunca foi registrado. Incapaz de se defender, a cidade caiu rapidamente. Sabendo que estava condenado, o governador incendiou a cidade inteira antes de tirar a própria vida, reduzindo-a a ruínas. Embora a maioria dos moradores da cidade tenha conseguido escapar, eles logo foram capturados pelos exércitos das 3 cidades livres. A maioria dos valerianos sobreviventes acabou em Lige, e é por isso que Lige tem a linhagem valeriana mais pura até hoje. Como nenhuma das 3 cidades conseguiu capturar o governador e obter uma reivindicação legítima às terras disputadas, nenhuma reconheceu a autoridade das outras, o que levou a séculos de conflito. Durante essa luta prolongada, houve um breve período de unificação, mas não sob nenhuma das 3 cidades livres. Em vez disso, foi Volantis, alegando ser o herdeiro legítimo de Valíria, que momentaneamente colocou a região sob seu domínio. No entanto, essa união durou pouco. Quando Volantis tentou atacar Tyrosh na tentativa de completar a conquista das terras disputadas, as outras cidades livres se aliaram ao Rei da Tempestade de Westeros e à Casa Targaryen de Pedra do Dragão para ajudar a cidade sitiada. No final, Volantis foi expulso, e Mir e Lige foram libertados. Esta guerra azedou permanentemente as relações entre Volantis e as 3 cidades livres das terras disputadas. Mesmo agora, os portos de Mir, Lir e Tyrosh se recusam a permitir a atracação de navios volantinos. Legion estudou essa história exaustivamente antes de se concentrar nas terras disputadas. Ele até se esforçou bastante, e gastou muito, para obter relatos em primeira mão da guerra de Volantis. Para ele, Volantis era o melhor estudo de caso. Se quisesse tomar as terras disputadas para si, precisava evitar os erros que Volantis cometera. Anos de guerra haviam deixado as estradas valerianas, outrora pavimentadas com pedra sólida, gravemente danificadas. As aldeias que outrora ladeavam a rota agora jaziam em ruínas. No entanto, mesmo em seu estado de abandono, essas ruínas ainda forneciam abrigo contra as intempéries.
Para os feridos, até mesmo uma casa em ruínas que pudesse proteger do vento e da chuva poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Em uma vila abandonada no coração das terras disputadas, a mercadora de Mir Fenia ordenou que seus homens transferissem os feridos para os edifícios intactos que restavam. Ela então usou lenha coletada ao longo do caminho para acender uma fogueira, juntamente com seus subordinados. Ela cobriu seus bens e os despojos retirados de um acampamento Dothraki com lona impermeável e posicionou sentinelas escondidas ao redor do perímetro para proteger contra emboscadas. Somente depois de garantir que tudo estava no lugar, Fenia retornou ao abrigo, onde uma fogueira já estava queimando. Como estão os ferimentos deles? Ela perguntou sombriamente, olhando para seus homens deitados perto do fogo. Nada bom. Eles podem não durar a noite toda, respondeu um de seus subordinados com o rosto cheio de frustração. Se ao menos tivéssemos o elixir do 7. Fenia lançou-lhe um olhar exasperado. É claro que ela queria o elixir do 7, mas apenas um punhado de pessoas em Mir tinha acesso a um remédio tão raro. Sua modesta caravana certamente não estava entre elas. Baixando a voz, ela deu uma ordem discreta a um de seus servos. Cuide deles. Deixe-os o mais confortáveis possível. Se não pudermos salvá-los, pelo menos certifique-se de que não sofram muito. Sim, senhora, respondeu o servo suavemente. Fenia foi até a porta, observando a chuva incessante lá fora, e sua inquietação aumentava. Desde que herdou a caravana do pai, ela trabalhou incansavelmente para salvá-la da falência. Ao longo dos anos, ela não apenas estabilizou o negócio, mas também o expandiu para o dobro do tamanho original, transformando-o em uma frota com dezenas de carroças e 3 navios. A cautela sempre foi seu princípio norteador. Ela preferia ganhar menos a correr riscos desnecessários. Mas desta vez ela foi forçada a apostar. Pouco mais de um mês atrás, um de seus navios ficou preso em um caso de contrabando de blindados em Miracle Harbor. Todos sabiam que Summeral, no continente de Westeros, vendia armas, mas proibia terminantemente a venda de armaduras ou outros equipamentos de proteção. Ser pego violando essa proibição era um crime grave. Nenhum comerciante com bom senso ousaria quebrar essa regra. Os homens de armadura sangrenta de Miracle Harbor eram famosos por armar armadilhas para capturar aqueles que desafiavam a proibição, servindo de exemplo para dissuadir outros. Isso era de conhecimento geral entre os comerciantes que frequentavam o porto. Todos sabiam que não se devia confiar em ninguém que alegasse poder obter armaduras. E, no entanto, o capitão de sua nave de confiança, de alguma forma, perdeu o juízo e se envolveu em uma operação de contrabando de armaduras. Ele foi interceptado na Ilha da Pedra Sangrenta e pego em flagrante. A tripulação foi presa e a nave confiscada. A perda foi catastrófica. Anos de lucros arduamente conquistados desapareceram num instante. Desesperado para se recuperar, Fenia não teve outra escolha a não ser aceitar uma missão altamente perigosa do príncipe mercador Pá. Entregar um carregamento de armas para Shao Chaco, que estava travando uma guerra nas terras disputadas. Todos sabiam o quão terrível a situação nas terras disputadas havia se tornado. Não muito tempo atrás, 2 caos haviam liderado seus guerreiros para uma batalha bem do lado de fora dos muros de Mir, e a carnificina foi tão extrema que a cidade levou 3 dias inteiros para remover os cadáveres. Aquele confronto brutal, que se desenrolou à vista da cidade, deixou claro para todos os mercadores de Mir que operavam na região que ultrapassar os muros da cidade significava correr perigo mortal. Como resultado, quase todas as caravanas mercantes que viajavam para o sul optaram por pagar os pedágios exorbitantes dos degraus para seguir a rota marítima mais segura, em vez de arriscar o transporte terrestre. Não importava quanto um cliente estivesse disposto a pagar, nenhum mercador estava disposto a deixar a proteção das muralhas de Mir. Então, quando se espalhou a notícia de que Fenia havia aceitado uma missão para entregar mercadorias a Shao Chaco e foi vista saindo dos portões de Mir com seus subordinados leais, todos presumiram que ela estava marchando para sua ruína. E de fato, os eventos se desenrolaram exatamente como previsto. Antes mesmo que Shao Chaco pudesse tomar posse das armas, ele foi exterminado por Shao Faco, e a caravana de Fenia naturalmente caiu nas mãos do vencedor. Ela pensou que estava acabada, certa de que os Dothraki a venderiam como escrava na Baía dos Escravos. Mas naquela mesma noite Shao Faco foi assassinado e emboscado por um rival desconhecido. Fenia aproveitou a oportunidade para escapar com o restante de seu povo. Não precisa se preocupar. Tivemos sorte de escapar das garras dos Dothraki, disse um homem mais velho na caravana, notando a expressão perturbada de Fenia e oferecendo-lhe palavras de conforto. E não só escapamos com nossos próprios bens, como também conseguimos saquear um pouco dos Dothraki. Quando voltarmos para Mir e vendermos o que roubamos, ainda teremos lucro. É muito cedo para pensar nisso. Fenia permaneceu sombria. Eles ainda estavam nas profundezas das terras disputadas, onde invasores Dothraki continuavam a pilhar e massacrar. A qualquer momento poderiam ser emboscados. Enquanto ela falava, um soluço baixo veio de perto da fogueira. 2 dos feridos não tinham sobrevivido à noite, sua respiração ofegante havia parado. Fenia respirou fundo, saiu silenciosamente para a chuva e começou a cavar uma cova. Vendo isso, os outros seguiram o exemplo sem dizer uma palavra. Em pouco tempo cavaram uma cova e depositaram os 2 corpos lá dentro, embora ainda não os tivessem coberto com terra. Outros 3 jaziam inconscientes perto do fogo, gravemente feridos. Talvez também não sobrevivessem à noite e se morressem, seriam enterrados todos juntos.
Fenia lavou a lama das mãos com a chuva que caía, depois voltou para dentro e aceitou a tigela de sopa quente que lhe foi entregue por um de seus homens. Ela tomou um gole, deixando o calor afastar o frio que se apoderava de seus ossos. A chuva fez o anoitecer chegar ainda mais rápido. Logo, a escuridão tomou conta da paisagem, e o aguaceiro só aumentou de intensidade. Quando a noite caiu, os feridos restantes também sucumbiram. Seus corpos foram enterrados junto com os demais. 5 camaradas haviam morrido, mas o clima no grupo permanecia estável, talvez até mais leve do que antes. O peso opressivo de ver seus companheiros moribundos sofrerem havia se dissipado e após um breve momento de luto, os sobreviventes retornaram a um estado de espírito mais calmo. Com menos feridos para atrasá-los, a jornada do dia seguinte seria mais rápida. A maioria dos homens de Fenia estava com a caravana desde a época de seu pai. O tratamento justo que ela dava a eles, incluindo uma política que garantia a indenização às famílias dos funcionários falecidos, havia fomentado uma profunda lealdade entre seu povo. Mesmo agora, depois de ser capturada e escapar em tão desesperador estado, nenhum deles a abandonou. Ninguém pensou em fugir com o saque e deixá-la para trás. Foi essa lealdade inabalável que impediu Fenia de perder a esperança, mesmo quando ela estava trancada em uma gaiola Dothraki com algemas nos pulsos e na garganta. Ela nunca deixou de acreditar em uma saída. Naquele momento, sua mente estava ocupada com mais do que apenas planejar a rota de fuga. Ela precisava pensar no futuro. O que faria quando retornassem a Mir? Como se livraria das armas e dos despojos que haviam recuperado dos Dothraki? Como poderia usar melhor os recursos restantes para reconstruir sua caravana? Perdida em pensamentos, ela se deixou levar pelo calor do fogo. Ela não tinha certeza de quanto tempo havia se passado quando um solavanco repentino a acordou. Pescando na penumbra, viu seu capitão da guarda agachado ao seu lado, pedindo silêncio com um gesto de mão. A fogueira havia sido rapidamente coberta de terra, e o resto de seu povo já estava de pé, segurando suas armas com força, os olhos fixos na porta. Além do som da chuva torrencial, um ruído fraco, mas distinto chegou aos seus ouvidos, o bater rítmico de cascos. Muitos cascos. Centenas deles. Um único pensamento passou pela mente de Fenia. Os Dothraki nos alcançaram. Capítulo 205. O Cavaleiro Leão. O som de cascos batendo na chuva forte significava que os Dothraki estavam perto, talvez já dentro da vila em ruínas. Mas algo estava errado. O som dos cascos era frenético, sem diminuir o ritmo mesmo depois de entrarem na aldeia. Não se moviam como caçadores rastreando uma presa. Estavam fugindo. Alguém está perseguindo eles, Fenia percebeu imediatamente. Então, outro pensamento a atingiu. As carroças carregadas de mercadorias ainda estavam à beira da estrada. Qualquer um que passasse pela estrada valeriana da vila as veria e também os cavalos. Seu esconderijo estaria exposto. Era tarde demais para disfarçar sua presença ou levar a carga para outro lugar. Todos dentro da casa também entenderam isso. Armas foram sacadas, cada um pronto para uma luta desesperada assim que fosse descoberto. Fenia afastou os pensamentos dispersos e se concentrou na crise em questão. Desembainhou a lâmina curva na cintura, respirou fundo para se recompor e se posicionou ao lado de seus homens, com os olhos fixos na cena lá fora. O som dos cascos ficou mais alto. Os Dothraki estavam se aproximando. Um relâmpago cortou o céu, banhando momentaneamente o mundo com uma luz ofuscante. Naquele instante, Fenia os viu, um enorme grupo de cavaleiros Dothraki, galopando como se alguma força monstruosa os estivesse perseguindo. Os cavaleiros da frente passaram correndo pela casa, alheios às figuras escondidas lá dentro. Mas seus olhos se fixaram nas carroças à beira da estrada. Em circunstâncias normais, eles poderiam ter parado, saqueado a vila e saqueado a carga. Mas naquela noite, eles só queriam escapar. Eles nunca tiveram a oportunidade. Assim que passaram pela casa, flechas sibilaram na chuva, atingindo-os com precisão mortal. Cabeças foram arremessadas para trás enquanto flechas perfuravam crânios, e seus corpos tombaram sem vida de suas montarias. E não foram apenas os cavaleiros da frente. Os que vinham atrás sofreram o mesmo destino. Um após o outro, eles caíram, todos atingidos por uma flecha na cabeça. Em menos de 2 minutos, a outrora poderosa força Dothraki foi reduzida a apenas um punhado de sobreviventes. Sem encontrar saída, os últimos cavaleiros enlouqueceram, virando os cavalos para um ataque final e desesperado. Mas o inimigo invisível não lhes deu chance. Mais flechas cortaram o aguaceiro, acertando o alvo, desta vez, nos olhos. Os Dothraki caíram das celas e seus corpos sem vida atingiram o chão. Mais de 100 guerreiros de elite Dothraki massacrados como gado indefeso. Fenia e os outros prenderam a respiração, olhando horrorizados para a carnificina lá fora. Uma percepção arrepiante os atingiu. Quem quer que tivesse acabado de exterminar aqueles Dothraki com tanta facilidade poderia facilmente matá-los. O desespero tomou conta da sala. Então, em meio ao tamborilar da chuva e aos trovões distantes, surgiu um novo som, o bater nítido e rítmico de cascos contra a pedra molhada. Vinha da direção para onde os Dothraki estavam fugindo. Mais pilotos. Pelo barulho caótico ficou claro que uma grande tropa estava entrando na vila. Centenas talvez. Esses eram os que estavam caçando os Dothraki. Todos dentro da casa prenderam a respiração. Momentos depois, uma figura solitária apareceu no final da rua. Um cavaleiro. Ele cavalgava lentamente, trajando uma armadura dourada ornamentada que brilhava mesmo sob a luz fraca da tempestade.
Em sua mão carregava uma lança estranha com a ponta em forma de espada. Um cavalo de carga o seguia com um arco longo finamente trabalhado pendurado na sela. Mas não havia outros cavaleiros atrás dele. Apenas cavalos de guerra, centenas deles, seguindo seu rastro. A mente de Fenia juntou as peças instantaneamente. Eram os cavalos dos Dothraki caídos. O que significava? Todos que assistiam chegaram à mesma conclusão quase impensável. O cavaleiro solitário massacrou todos eles. Parecia impossível. Absurdo. E no entanto a evidência estava diante dos seus olhos. Não apenas 100 Dothrakis, mas talvez 1000, haviam caído diante daquele único homem. O cavaleiro chegou à casa. Um relâmpago brilhou mais uma vez, iluminando a rua. E naquele clarão de luz, eles viram seu rosto. Não era o rosto de um homem. Era o rosto de um leão. O leão da noite. Fenia ofegou. Embora o leão da noite fosse uma divindade de Iti, ele tinha muitos seguidores nas cidades livres, particularmente entre os ricos e poderosos, pois era considerado o deus da riqueza. Fenia não era uma seguidora devota, mas ainda assim adorava o leão da noite, rezando por sua proteção. Ela até usava um pingente com sua imagem no pescoço. A visão do cavaleiro com cabeça de leão a lembrou instantaneamente do deus, não apenas por sua aparência de leão, mas pelo poder absoluto que ele acabará de demonstrar, derrotando a cavalaria Dothraki com uma facilidade assustadora. Por um momento ele pareceu quase divino. Mas assim que as palavras saíram de seus lábios, ela percebeu seu erro. Não era o rosto de um leão. Era um capacete, que escondia completamente as feições do cavaleiro. Ao ouvir a exclamação de Fenia, o cavaleiro com elmo de leão virou a cabeça em direção à casa. Embora pudessem ver apenas a máscara dourada, todos lá dentro sentiram o peso do seu olhar pairando sobre eles. Posso te dar o trabalho de ajudar a reunir e separar esses despojos? Posso te pagar, disse ele em um impecável alto valeriano. Seu tom era calmo, não autoritário, mas sim um pedido. Fenia não sentiu nenhuma hostilidade. Após uma breve hesitação, embainhou a cimitarra, fez um sinal para seus homens e saiu. Você quer tudo o que eles têm? Ela perguntou enquanto se aproximava dele. Não, apenas os objetos de valor e os cavalos, respondeu o cavaleiro leão. Fenia não perguntou mais nada. Ela e seus homens reuniram os cavalos de guerra dispersos, reunindo-os no grupo. Em seguida, despojaram os Dothraki caídos de suas riquezas, empilhando tudo diante do cavaleiro leão. Por fim, removeram as flechas cravadas nos cadáveres, reunindo-os cuidadosamente. O cavaleiro desmontou e guardou as flechas em uma caixa presa ao seu cavalo de carga. Em seguida, vasculhou o saque reunido, escolhendo alguns itens. Fenia, observando de lado, notou que ele selecionava coisas com uma qualidade exótica, quase sinistra, entre elas, o que parecia ser um crânio humano encolhido, preservado por algum método arcano. Depois de pegar o que queria e guardar na alforge de seu cavalo de carga, o cavaleiro leão se virou para Fenia e seu povo. O resto é seu, disse ele. Todos congelaram. Seus olhares caíram sobre a pilha de moedas. Os Dothraki não tinham interesse em cobre, eles o descartavam descuidadamente. A riqueza que carregavam era quase inteiramente em ouro e prata. A maioria dessas moedas havia sido derretida para formar joias e ornamentos. Quando um Dothraki desejava comprar algo, simplesmente arrancava um pedaço de ouro de seus adornos e o jogava para o comerciante em troca. Foi por isso que, apesar do ódio pelos Dothraki, os mercadores das cidades livres ainda tentavam negociar com eles? Fazer negócios com os senhores dos cavalos podia deixar um homem rico da noite para o dia. Agora, essa pilha de riqueza estava a seus pés e não continha cobre, apenas ouro e prata, sendo o primeiro predominante. A percepção de que o cavaleiro leão estava simplesmente entregando tamanha fortuna os deixou atordoados. Suas respirações ficaram ofegantes. Mas ninguém correu para reivindicar os despojos. Em vez disso, todos se voltaram para Fenia. Garré, cuide para que o dinheiro seja dividido. Igualmente instruiu Fenia ao capitão da guarda da caravana. Sim, senhora, respondeu ele, e então ordenou que seus homens levassem as moedas para dentro da casa. Eles reacenderam o fogo recém-extinto e começaram a distribuir metodicamente a riqueza. A disciplina deles não passou despercebida. O cavaleiro leão esperava que eles lutassem pelo ouro. Ele já vira derramamento de sangue tão ganancioso muitas vezes antes. Mas ali, ninguém sequer estendeu a mão para as moedas até Fenia dar a ordem. O interesse do cavaleiro pela caravana cresceu. Abandonando os planos de continuar a jornada, ele se virou para Fenia. A chuva está forte esta noite. Posso descansar aqui até de manhã? Fenia assentiu rapidamente. Claro, esta não é a minha casa, estou apenas me abrigando da chuva. Com a possibilidade de mais Dothraki à espreita, a presença de um cavaleiro misterioso e poderoso e um que não parecia hostil, a fez se sentir mais segura. O cavaleiro leão conduziu seu corcel até um muro em ruínas que oferecia algum abrigo contra a chuva torrencial. Pendurou sua lança na sela e então entrou no refúgio da caravana. A fogueira reacendida lançava um brilho cálido sobre o pequeno cômodo. Assim que o cavaleiro leão entrou, os ocupantes o encararam com respeito silencioso antes que sua atenção inevitavelmente se voltasse para a pilha de ouro e prata. Apenas um punhado de fiéis ao leão da noite continuou a observá-lo, sussurrando orações em voz baixa. Para eles, o cavaleiro não era um guerreiro comum, era uma manifestação do seu deus.
Afinal, quem mais, além do leão da noite, o mestre da riqueza, poderia descartar uma fortuna com tanta facilidade como se ela não valesse nada? Enquanto isso, Fenia observava discretamente o cavaleiro e logo percebeu algo estranho. O aguaceiro lá fora era implacável, suas próprias roupas estavam encharcadas depois de pouco tempo na chuva. No entanto, este homem, que perseguira os Dothraki até ali, não demonstrava nenhum sinal de estar molhado. Era normal. Vocês são uma caravana de Mir? Perguntou o cavaleiro-leão. Ele havia escolhido não se sentar perto do fogo, acomodando-se perto da porta, em um local intocado pela chuva. Ele não tirou o capacete enquanto falava. Sim, meu senhor, Fenia assentiu. Somos a Câmara de Comércio Rubi de Mir. Eu sou Fenia Doge, a chefe da Câmara, e este é o meu povo. Vejo que seus subordinados lhe são leais, disse o cavaleiro-leão em voz baixa. Eles o respeitam. Fenia olhou para seus homens, ainda ocupados dividindo dinheiro, e assentiu. Tenho a sorte de ter pessoas tão fiéis ao meu lado, respondeu. Então, após um momento de hesitação, arriscou. Posso perguntar, meu senhor, se o senhor é de Iti? Não, respondeu o cavaleiro, balançando a cabeça. Pode me chamar de Orsten, cavaleiro-leão Orsten. O cavaleiro-leão não era outro senão Ligion, que havia partido recentemente de Billowtown e entrado nas terras disputadas, seguindo as estradas valerianas em ruínas até o interior do território disputado. Talvez devido ao brilho de sua armadura dourada, ele atraiu atenção indesejada ao longo do caminho. Mais de 10 vezes grupos tentaram roubá-lo, às vezes Dothrakis, às vezes bandos de mercenários. Mas nenhum teve sucesso. Àquela altura, o número de homens que pereceram em suas mãos chegava facilmente aos milhares. Os cavaleiros Dothraki que ele perseguira naquela noite eram, originalmente, um bando de soldados derrotados. Ligion não tinha motivo para caçá-los, até que cometeram o erro fatal de voltar atrás. A princípio, eles passaram por ele, fugindo em desordem. Mas então seu líder, Unco, deve ter avistado seu elmo resplandecente com cabeça de leão e percebido que valia uma fortuna. Vendo que Ligion estava sozinho, Unco fez seus homens recuarem, tentando roubá-lo. Eles não tinham ideia do tipo de homem que estavam desafiando. No momento em que se aproximaram, a lança de Ligion disparou para a frente. Unco foi erguido do cavalo, com o corpo suspenso no ar por um instante antes que a lâmina o cortasse ao meio. O pânico se instalou entre os Dothraki restantes. Enquanto Ligion abateu mais uma dúzia, os demais perderam a coragem e dispararam, apenas para serem perseguidos e mortos, um por um. Embora Ligion tivesse herdado as habilidades guerreiras de Orsten, o famoso matador de dragões, e se especializado em combate com lanças, o arco e flecha não era sua arma principal. No entanto, como antigo comandante dos Cavaleiros de Prata, Orsten também era proficiente em arco e flecha. Embora sua habilidade com o arco não se comparasse à de Avei Golg, um dos 4 cavaleiros, famoso por abater dragões ancestrais com um único tiro, ele ainda estava muito além das habilidades de atiradores comuns. Após obter as memórias de Orsten, Ligion treinou exaustivamente tanto com lança quanto com arco. Quando partiu para Essos, trouxe um baú cheio de flechas. E como ele aprendeu rapidamente, nesses vastos e abertos campos de batalha, um arco era muito mais eficaz que uma lança. O número de homens que tombaram sob suas flechas foi muitas vezes maior do que o número de mortos por sua lança. No entanto, embora as mortes a longa distância fossem eficientes, elas tinham uma desvantagem. Recuperar as flechas após a batalha era tedioso. Era raro que outras pessoas ajudassem a coletá-los, como fizeram naquela noite. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.